seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje vamos conversar com o desembargador Nilson Mizuta, nosso convidado desta edição. Muito obrigada, desembargador, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente no canal do YouTube. Muito obrigado a você, eu estou muito honrado com o convite, viu? Desembargador, como é que o senhor se interessou pela magistratura? Isso aconteceu na sua vida ou foi pensado? Eu tenho que começar dizendo o seguinte: eu morei na cidade, sempre morei no interior, e na minha cidade tinha um juiz, passou um juiz que fez uma boa amizade com meu pai. Então, desse relacionamento, eu comecei a ver como é que era a figura do juiz, quem que é a pessoa do juiz. E eu nem bem sabia o que fazia o juiz, mas achava muito bacana ser juiz, né? Isso é uma visão minha de quem tinha 10 anos, 12 anos por aí. Aí as coisas evoluíram, daí eu fiz a faculdade de Direito no interior, em Londrina, e daí acabei fazendo concurso de juiz. E o senhor teve alguma experiência no Poder Judiciário? Eu primeiro, antes de ser juiz, eu era serventuário da Justiça. Fora do tribunal, na minha vida profissional, eu só trabalhei cerca de 1 ano e 9 meses, por aí, em outras atividades. Depois que eu passei no concurso de cartorário, minha vida sempre esteve ligada ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Justiça. E essa experiência no Poder Judiciário como cartorário, desembargador, acabou ajudando também na hora que o senhor foi prestar o concurso para a magistratura? Ah, sim, foi muito importante. Foi muito importante porque eu tinha contato, daí como serventuário da Justiça, eu já tinha um bom relacionamento com os juízes, com o promotor, com alguns advogados. A minha atividade já me induzia a fazer algumas pesquisas bem rápidas, mas me ajudou bastante a desenvolver o estudo para o concurso. Agora, ao assumir o cargo, que desafio o senhor enfrentou? Como é que foi essa mudança? Eu assumi o cargo de juiz, como era naquela época, como deve ser hoje também, né? É uma emoção à parte na vida de qualquer profissional, eu acho. Ser juiz, eu acho que ainda é uma função muito honrosa, um cargo muito respeitado, e é gratificante trabalhar como juiz. O que o senhor falaria para mim da profissão? O que mais lhe traz de realização, por exemplo, desembargador? Olha, para quem tem uma visão do problema social, eu acho que ser juiz é muito gratificante, porque daí nós estamos diretamente ligados a buscar uma solução social, né? Embora o conflito seja dentro do processo envolvendo duas partes, mas a consequência, eu acho que de uma maneira ou de outra, ela irradia no meio social, e você, de uma maneira ou de outra, está contribuindo para a paz social. Eu acho isso muito importante. Tem algum caso que o senhor lembra que o senhor foi, por exemplo, alguém veio agradecer por uma decisão, ou o senhor marcou a vida dessa pessoa e o senhor pensou assim, puxa, mas nem fiz tanto, eu só fiz a minha função? Os advogados fazem isso, sabe? Dizendo, ficou muito agradecido, disse que eu fiz justiça, que o judiciário fez a função que ele tinha que exercer. Mas eu acho que isso tudo é dever de ofício, né? Não tem uma coisa assim diferenciada. É dizer, todos os casos são idênticos e a finalidade sempre é a mesma. Então eu acho assim, não tem uma coisa assim, dizer assim, não, esse caso é mais importante que o outro. De repente alguém briga e chega assim, alguém diz assim, pô, mas o cara está brigando por causa de uma bicicleta. Não, ele não está brigando por uma bicicleta. De repente aquela bicicleta é tudo que ele tem, né? Então uma pessoa que luta por uma fazenda enorme, com extensão gigantesca, ele está lutando por aquela fazenda e é tudo que ele tem também, né? Eu acho que eu vejo desse modo. Alguma comarca que lhe marcou, desembargador, que lhe traz boas lembranças? Tem uma em especial para o senhor, por todas as quais o senhor passou? Veja, eu passei no concurso e fui ser juiz substituto em Francisco Beltrão. Aí, como depois, na época, tinha ainda o segundo concurso para juiz de direito.
aliás, a minha turma foi a última que fez o segundo concurso de juiz de direito. Eu fiz o concurso de juiz de direito, fui aprovado, aí minha primeira comarca foi Cidade Gaúcha. Cidade Gaúcha, depois eu fui para Colorado, de Colorado fui promovido para Paranavaí, de Paranavaí fui promovido para Cascavel, de Cascavel fui removido para Curitiba. Todas as comarcas por onde eu passei, eu tenho gratas lembranças. Sim, todas as comarcas fiz boas amizades, trabalhei com bons serventuários, né? Então, eu acho que foi a minha vida com relacionamento com servidores, com advogados, promotores, sempre foi muito pacífico. Se o senhor fosse me falar como é que foi o inverso, né, desembargador? Porque os juízes normalmente passam no concurso e estão na capital e vão para o interior. Isso. E o senhor fez o caminho inverso. Isso. O senhor começou no interior, continuou no interior e depois veio para Curitiba. O senhor sentiu muita diferença desse clima do interior para capital? Olha, eu fui criado no norte do Paraná, em Açaí. O norte do Paraná, todo mundo lá é forasteiro. Na minha época, todo mundo era forasteiro. Eu vinha do estado de São Paulo, era proveniente de Minas Gerais. E, na verdade, como eu via, assim, o norte do Paraná era uma extensão da colonização do sul de São Paulo. Sabe? Era a extensão da colonização do sul de São Paulo. Então, naquela região, os costumes são paulistas, os times de futebol são paulistas, as gírias são paulistas, a maneira de falar paulista, né? Mas não foi difícil de me acostumar. Me acostumei rápido e estou bem agora aqui. O senhor considera essa adaptação saudável para o magistrado? De não ficar sempre na mesma comarca? Eu acho que o juiz ficando muito tempo na comarca começa a criar vínculo afetivo, não com o local, mas com as pessoas. E eu acho que isso afeta um pouco a imparcialidade, sabe? Dificulta a imparcialidade, principalmente nas pequenas comunidades. Não uma comunidade, por exemplo, vou dar um exemplo só, uma comunidade como Londrina, Maringá, onde a população é bem maior, né? Então acho que a impessoalidade ainda consegue prevalecer. Mas numa comunidade menor eu vejo isso com muita dificuldade. E o senhor também trabalhou no Tribunal de Alçada. O senhor veio para Curitiba e logo em seguida passou a atuar no Tribunal de Alçada. Como que funcionava nessa época, desembargador? Era indicação que o magistrado trabalhava no Alçada? Como é que funcionava isso? Conta um pouquinho pra gente como que o senhor chegou até o Tribunal de Alçada. Bom, o Tribunal de Alçada, na antiga organização judiciária, o Tribunal de Alçada era mais um grau na carreira do magistrado do Paraná. Então, existia o juiz de inicial, intermediário e final, e depois de final vinha o Tribunal de Alçada, e depois que o magistrado era galgado a função de desembargador. Então, a ida para o Tribunal de Alçada era uma promoção também, como é hoje a promoção hoje para desembargador, com critério de merecimento, antiguidade. Então, era com esse critério que nós chegamos no Alçada. Como é que foi essa experiência nessa época? Foi muito boa, foi muito gratificante, porque foi uma função, o exercício da judicatura muito diferente, né? Que até chegar no Alçada você decidia tudo, né? Você mandava em tudo. Quando chegou no Alçada você já não mandava mais, né? Aí tem que dividir a decisão com os colegas, né? Essa foi a diferença. Então, você ter que dividir foi uma coisa muito diferente para a gente. Não que tenha sido difícil, mas foi uma coisa muito diferente. E aqui agora, como desembargador, o senhor está desde 2004 no Tribunal de Justiça. Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que é atuar na 5ª Câmara Civil, o senhor trabalha lá, atua lá, né? Isso. Como é que é o dia a dia das sessões, que tipo de matérias que são tratadas lá? Olha, a 5ª Câmara Civil foi uma experiência muito gratificante para mim, porque como juiz de direito, minha última vara foi a vara da Fazenda Pública. E ali a matéria era matéria de direito público.
né? E a Quinta Câmara, ela lida exatamente com essa matéria. Então, existe essa identidade da matéria entre aquilo que eu fazia como juiz de direito e agora como desembargador na Quinta Câmara. Então, eu acho que essa experiência que eu tive, que eu trouxe para cá, eu acho que está sendo muito útil para o trabalho meu na Quinta Câmara Civil. Desembargador, agora falando um pouquinho do seu dia a dia fora trabalho. O que o senhor gosta de fazer? O que traz emoção, prazer para o senhor? O que faz o senhor também descansar do dia a dia? Porque a gente sabe que o dia a dia do magistrado não é um dia a dia fácil, né? A gente está lidando o tempo todo com a vida das pessoas. O que o senhor faz para chegar no equilíbrio? Olha, eu acho que não faço coisa diferente do comum do povo. Eu acho que o que todo mundo faz gosta de música, lê. Hoje tem internet, que você pode ler bastante na internet, né? E eu frequento academia, faço pilates também, e assim eu faço meu dia a dia. Tem alguma coisa que o senhor faz em especial para resgatar, por exemplo, convívio com a família, resgatar esse bem-estar? O convívio com a família, eu acho que é o ponto assim, nuclear, né? do seu convívio, né? Eu acho que sem essa célula, eu acho que não existe o bem-estar, né? Esta célula é o início do seu bem-estar. Aí, em termos romanos, ele dizia assim, Romano valorizava muito a família, né? Ele dizia que o bem maior é a célula máter, né? Que é a família. O senhor falou que tem netinhas. Tenho netinha. Tem duas, uma mais velha Isso. E uma menorzinha. Isso. Como é que é o dia a dia com elas? O que o senhor procura fazer com elas? Veja, é que as minhas netas, elas moram cada um num canto, né? Moram em Curitiba, mas cada um num canto. Mas o meu convívio maior são nos finais de semana. No final de semana, convívio com o neto é bem mais fácil, né? Porque você não tem aquela preocupação de orientar, de dizer o que está certo, o que está errado, né? Só convive, né? E agora falando da esposa, desembargador, ela é sua maior incentivadora também em tudo na sua vida? Continua sendo, desde a época que nós casamos, passando pelos concursos, passando pelas dificuldades das comarcas de inicial. Teve comarca de inicial que não tinha nem pediatras, né? Teve uma comarca que nós morávamos que o pediatra mais próximo estava a quase 50 quilômetros. E todas na idade de precisar de um pediatra, mas não tinha. Então a insegurança e o desconforto era muito grande. Até chegar na intermediária, que foi em Paranavaí. Em Paranavaí, sim, Paranavaí já era um outro núcleo, era um núcleo regional, então a vida já era mais confortável, né? E quando chegamos em Curitiba, então aí já completou o conforto. E a preferência do senhor é pelo interior ainda ou o senhor já se acostumou tranquilamente na capital? Olha, eu tenho saudade do interior, mas eu acho que eu me sinto muito bem acostumado aqui em Curitiba. Começou a gostar da terrinha, então? Comecei a gostar. Não, já gosto, né? E o que o senhor faz para manter esse bom humor, desembargador? Porque eu sei que a gente tá aqui conversando esse tempo todo, inclusive nos bastidores, e o senhor é muito sorridente. É uma pessoa que transmite felicidade. Obrigado. O que o senhor faz para manter esse bom humor, essa felicidade? E o senhor me parece muito tranquilo também. Olha, eu acho que eu não sei se tem segredo, viu? Eu trato bem a todos, sou muito bem tratado, como você está me tratando, né? Eu acho que não existe segredo, não. Eu não sei, talvez venha isso do cargo do cargo de magistrado, que traz muita realizações. Você sabe que está trabalhando para o bem-estar de todo mundo. Eu acho que isso influi também. Se o senhor fosse resumir a sua carreira em algumas palavras, o que o senhor falaria? O que o senhor sente pelo Poder Judiciário, pela função, por exercer a função?
Eu sou muito grato ao tribunal. Porque, como eu lhe falei, como cartorário eu estava ligado ao tribunal. Como magistrado, continuo ligado ao tribunal. Todas as minhas realizações materiais devo ao tribunal. Tudo graças ao tribunal. Então eu sou muito grato ao tribunal. E a gente encerra a entrevista por aqui com o desembargador Nilson Mizuta. Eu aguardo você na próxima edição aqui no canal do YouTube. Até lá!